Olá, bom dia, graça e paz. Vamos a mais um dia do nosso propósito, 30 dias de oração. 26º dia. Vamos falar hoje sobre a família e o desafio das dívidas. Eu quero ler um texto que está lá em Lucas, no capítulo 15, o verso 28 e o 29, que diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Dívidas podem ser entendidas como o conjunto de compromissos financeiros que alguém tem de saldar em um tempo determinado. As dívidas podem ter diversas origens. Muitas vezes, uma pessoa pode se envolver em uma dívida em função de uma situação incontrolável, a que foi submetida a exemplo de um acidente. No entanto, o que mais temos observado é a dívida fruto de uma maneira desorganizada de administrar os recursos da família. A Bíblia diz que devemos ser bons mordomos, ou seja, bons administradores de tudo o que vem às nossas mãos. O servo do Senhor deve procurar administrar seus recursos com muito cuidado, para não se tornar um escravo da dívida. Como o texto acima demonstra, antes de alguém entrar em uma empreitada, deve avaliar todos os riscos possíveis e os recursos disponíveis. Quem segue essa orientação, com certeza alcançará bons resultados e não acumulará dívidas. Muitas pessoas iniciam com uma pequena dívida, vão se envolvendo mais e mais e terminam por serem escravizadas pelas dívidas. O melhor caminho para não cair nessa armadilha é buscar a orientação do Senhor antes de qualquer comprometimento. Mas se por uma razão incontrolável isso aconteceu, busque também a orientação do Senhor e a assistência de um profissional. Lembre-se, Deus nos criou para a liberdade. Isso é algo real também, né? Então, nós vamos orar para que o Senhor nos dê sabedoria. Isso é algo que, assim, ó, deixa eu falar uma coisa. Com o tempo, a gente vai aprendendo. Hoje em dia, a internet, assim como ela tem muita coisa ruim, né? A gente acaba sempre lembrando de que ela tem muita coisa boa também. Por exemplo, tem muito vídeo falando sobre administração, pessoas falando sobre finanças, né? Inclusive pregações. E assim, a gente precisa aprender e praticar. Às vezes, você não tem uma vida toda regrada economicamente, a vida já vem uma bagunça desde que você já estava na casa dos pais, né? Talvez a educação financeira não vem dos pais, né? Até a gente sabe que eu não sei onde que eu ouvi esses dias ou li alguma coisa dizendo que a carteira de habilitação e a como que eu posso dizer, educação financeira ia entrar como como que eu posso falar? Como matéria, sabe? E entrar me fugiu agora a palavra, nas escolas. Isso seria maravilhoso, educação financeira, sabe? Porque a gente, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, que a gente pode sempre falar da gente no sentido de vida vivida, né? Não vou falar dos outros, falar de mim. É, eu venho de um costume dos antigos que eu lembro do meu pai contando com vantagem
que ele comprava fiado no bar da esquina, na mercearia. Ele falava isso com orgulho, que tipo, fulano confiou na palavra dele e não sei o quê. E eu, por muito tempo, olha, eu vou dizer para você que a gente fez propósito de libertação, de não ter, porque é incrível, porque aquilo é uma coisa impregnada na gente. É o costume, é a única maneira que você aprendeu de resolver as coisas, sabe? E depois você casa, você começa a ter a tua vida, as tuas finanças, você começa a ver que isso não é legal. Então, graças a Deus, eu moro numa casa que é minha, sabe? Que tudo foi com muita dificuldade, com muito custo, sabe? A gente não quer, quando acontece pela questão até, não vou colocar a culpa, tá? Mas eu vou citar porque é uma realidade. Não estou dizendo que a culpa é do governo, que o Brasil tá, que a coisa está difícil, porque tá mesmo para todo mundo. Porém, eu acredito que a gente que serve a Deus, Deus tem uma resposta para nós. Deus tem uma estratégia. Quando a gente busca conhecimento, meu Deus, como eu sempre falo sobre isso. Eu sempre falo, gente, é comprar à vista. Sabe? Esse negócio de comprar para pagar depois, não dá certo isso. Ainda mais aquele que trabalha por dia, trabalha por conta, sabe? É a pessoa querer entrar no rolo. E aí, assim, nós, como cristãos, nós precisamos não só. Você vê, pesa a questão da família, né? Aqui a palavra está falando no contexto familiar e como testemunho, sabe? Tinha um tempo que ser cristão era um bom, era algo que tipo assim, eu vou vender, ele é crente, eu vou vender. Hoje em dia não é isso que a gente vê. A realidade que a gente vê, a pessoa fala assim, ó, é crente, ixi, não vende não, menina, é caloteiro esse daí. Gente, eu tô falando uma coisa que é real. Se tá escandalizando alguém, eu duvido se você não conhece uma situação assim, sabe? Então, como testemunho, não é só por uma preocupação, porque daí eu vejo que é um nível que a pessoa já nem tá mais preocupada com a família, né? Quando ela vai num ponto que ela tá comprando e não paga, ela sabe que ela não tem condições e compra fiado, né? Tá enganando quem? Tá enganando a si mesmo, né? Porque tudo isso a gente vai prestar conta diante de Deus. E o testemunho, eu acredito. Gente, não é o nosso nome. Porque o nosso nome ir pro SPC não tem. Sabe? O que é o nosso nome, gente? Ainda assim, era algo que todo mundo deveria zelar muito, né? É o teu nome. Mas tá. Agora, quando é cristão, meu Deus, como isso dói, gente, dói demais. Eu não sei se você sofre pelas dívidas, mas olha, é campanha, é jejum, porque nós, Senhor, tira a gente dessa situação. Talvez eu esteja falando com alguém que está nessa situação. É pedir socorro para Deus, porque não é uma coisa boa você ser devedor. Infelizmente, tipo assim, ó, se você não está pagando porque você não tem dinheiro, talvez a outra pessoa lá nem ela, né? E hoje em dia com redes sociais, né? O que acontece muito da pessoa às vezes postar aquilo que não tá vivendo. Você não sabe o rolo que dá, gente. A falação que dá. Nós precisamos cuidar não só, né? Aqui o texto está falando sobre a família, a saúde íntegra da família, de a gente administrar os nossos recursos para não tornar escravo da dívida, também por causa do mau testemunho. Vamos orar? Gente, tá aí uma área perigosa. Eu não quero dever para ninguém. Eu quero a graça de Deus, a sabedoria, a ousadia. Não sei se, sabe? Porque assim, ó, a gente já sabe que o jeito que a gente aprendeu é errado. E o que a gente está fazendo para fazer certo, né? Então nós temos que começar nem que seja orando. E aí Deus vai dar uma estratégia. Eu creio nisso. Você crê? Vamos orar? O arrependimento é quem se arrepende e deixa que alcança a misericórdia. Não adianta a gente se arrepender e fazer dívida. Se arrepender e fazer dívida. Ora e faz dívida. É não fazer mais dívida. Enquanto eu não pagar aquela dívida, eu não vou fazer outra. Amém? Vamos orar.
Senhor meu Deus, eu quero colocar diante da tua presença, Pai, toda essa questão em que nós falamos aqui, Senhor Jesus, sobre as dívidas, Pai. Como é triste a gente não ter dinheiro para pagar as nossas dívidas. Senhor, em nome de Jesus, olha para essa pessoa que está com o coração desesperado. É uma pessoa honesta, batalhadora, mas que está nesse momento, Senhor, desempregada. Está lá, Senhor, com conta de água, luz, com tantas contas para pagar, de coisas que foram feitas, compromissos que foram feitos quando ainda estava no trabalho, mas agora ganhou a conta. E agora, Jesus, entra com a tua misericórdia, abre as portas de emprego, Senhor. Senhor, promove, meu Deus, os teus filhos na face dessa terra. Deus, em nome de Jesus, olha a sinceridade do coração. Senhor, dá condições, abre as janelas do céu, meu Deus, em nome de Jesus. Que esse peso, que essa escravidão da dívida, que o teu povo venha ser liberto. Nós queremos ser libertos, Senhor, dessa escravidão, dessa vida de servidão. A palavra de Deus diz que quando até a gente pega emprestado, nós somos escravos, se torna Senhor das nossas vidas, aqueles a quem nós devemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, traz a libertação nesse dia. Dá uma estratégia, prospera o trabalho dessas mãos. Meu Deus, em nome de Jesus, dá uma ideia. Senhor, ou é artesanato, ou é bolo, ou é comida, seja lá o que for, Senhor, que tem vindo como ideia, que o Senhor venha multiplicar e prosperar. É o teu mover, meu Pai. Em o nome de Jesus, dá-nos sabedoria para administrar aquilo que vem nas nossas mãos. Dá-nos sabedoria para administrar, Senhor. Porque aquele que vive com 100, ele vai viver com 1000. Se ele não vive, e se ele não vive com 1000, ele não vive com 100.000. Então, é questão de sabedoria, discernimento, de ter uma mente totalmente guiada pelo Senhor. O Senhor é o Deus que dá sabedoria. O Senhor deu a Salomão. Senhor, dá-nos sabedoria para administrar em todas as áreas da nossa vida, principalmente a financeira. Não seremos escravos do dinheiro, da dívida. Tudo que envolve dinheiro, nós nos tornaremos, Senhor, governantes. Assim como a tua palavra diz que o Senhor deu a terra e disse para sujeitarmos. Senhor, não é, Senhor, o que está na terra que vai nos governar, que vai nos sujeitar. Nós temos esse domínio, esse controle que foi dado pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos resgatar isso e fazer valer. Não vamos envergonhar o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.